compartilhar uma palavra muito forte no meu coração, que tem me tocado faz uma semana já. E ela está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, porque aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da salvação, da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Eu quero falar um pouco sobre a igreja desse tempo, dessa década entre 2020 e 2030. Eu quero já começar com uma frase minha que fala: sua revelação desencadeia sua nova estação. Sua revelação desencadeia sua nova estação, né? O que o texto está falando? Que os judeus pediam sinais e evidências de que o Cristo estava ali verdadeiramente, né? Eles tinham uma fé em evidências e de repente hoje também nós estamos fundamentando a nossa fé em evidências e não na verdade da vida de Jesus Cristo. Aleluia! Mas nós precisamos fazer essa correção no nosso sistema de crenças, porque isso é vital para a sua vida de fé, para a sua vida cristã, para a sua vida diária em sociedade. Olha que interessante, né? A sua revelação desencadeia, né? Sua revelação desencadeia sua nova estação. Se você não tem uma revelação correta, de acordo com a palavra de Deus, alinhada com a palavra de Deus, a sua revelação será míope, a sua visão será míope das coisas espirituais. O seu sistema de crenças vai estar falho, vai estar contaminado, mas nós precisamos ajustar o nosso sistema de crenças. Hoje nós vemos nas mídias sociais, no YouTube, no Twitter, no Facebook, você que acessa, no WhatsApp, tantas ministrações, tanto conhecimento sem fundamento e assuntos, tantas falações, tantas conversas, tantas críticas, tantas discussões sem fundação, sem fundamento. Pessoas que não produzem nada estão apontando o dedo para aqueles que estão produzindo algo em Deus, fazendo o seu melhor, com suas motivações alinhadas com a palavra de Deus. Isso é muito perigoso, entendeu? Porque nós precisamos ouvir a palavra de Deus e também ver as ações daquelas pessoas. Pelo fruto você conhece a árvore. Pelo meu fruto, pelo seu fruto eu te conheço. Pelo seu fruto eu te conheço. Pelo meu fruto, a minha vida, o meu histórico de erros, o teu histórico de acertos, o meu histórico de acertos, o teu histórico de erros. Então, eu não estou aqui para apontar que nós todos somos imperfeitos. Só que o que você tem produzido nessa década de 2020 a 2030? O que você produziu de 2010 até 2020? Quem é você? O que você foi plantado no reino de Deus? Você foi plantado aqui na terra. Você tem vida. O que você está produzindo? Conversa, fofoca nas mídias sociais? Você só abre sua câmera para falar da vida dos outros? Qual que é o seu propósito? Qual é a sua diferença ministerial? É só ligar e ficar falando o que os outros estão fazendo de errado? Aí deve ter alguma coisa de errada nessa situação. A segunda frase que eu quero trazer, né? O lugar de oração é o lugar da revelação. O lugar de oração é o lugar de revelação. Quando você, como o ministério Dave Robertson, um homem mundialmente, internacionalmente conhecido,
ele traz uma revelação de que se você orar 4 horas por dia, o espírito de mestre vai ser ativado em você. Orar em línguas 4 a 5 horas todo dia, você vai sair de uma vida medíocre, de uma vida estagnada espiritual, e vai começar a fluir, né? Mas você tem que começar a se mover nessa nova estação, ter uma revelação dessa nova estação que vai desencadear frutos, músicas. Deus vai te dar músicas, Deus vai te dar frases, Deus pode te dar pregações que nunca foram ouvidas, Deus pode te dar uma oração. Você vai começar, em vez de você ficar criticando os outros nas mídias sociais, você vai ter um programa de oração, um canal de oração, um canal de cura, de oração de cura. Você vai ter um canal de oração por famílias. Eu não sei, o Espírito Santo vai te dar. Você vai se mover no Espírito, não mais naquilo que você, numa mente analítica natural, numa mente crítica natural. Você vai produzir algo de valor, não algo maçante, né? Estou cansado já de ver nas mídias sociais muitas pessoas falando da vida dos outros e não produzem nada. Produza algo vitorioso, poderoso em Deus. Que Deus te abençoe, entendeu? Faça suas análises, mas analise primeiro a sua vida com a Bíblia. Frutifique na Bíblia, é um conselho em amor. O lugar de oração é o lugar de revelação. Se você tem vida de oração, você vai molhar outras pessoas. Você não vai deixar outras pessoas mais entediadas com aquilo que você está produzindo. O seu fruto vai ser saboroso. O que você frutifica vai ter sabor, vai ter vida. Olha bem que interessante. Ontem eu estava orando e ministrando na vida dos meus filhos, e o Espírito Santo me trouxe uma revelação de que parte da igreja está engessada, o amor está engessado. Por quê? Porque quando o amor está engessado é porque está machucado, né? Ah, mas o amor não pode estar engessado. Vamos colocar dessa forma para entender, né? Para nós trazermos uma clareza. Eu questiono, porque as pessoas elas ficam sendo ministradas pelas mídias, pelos filmes, pelos esportes, pelos novelas, pelos noticiários, jornais e tudo. Oh, interessante, é ótimo, é bom isso. Só que você não pode deixar de lado a sua vida de oração. Não tem como, porque senão você vai passar por essa vida aqui, passando sem viver o seu propósito, sem viver o propósito de Deus para a sua vida, sem fluir naquilo que Deus colocou dentro do seu potencial. Terceira frase que eu quero compartilhar: sua profundidade em Deus revela sua intimidade com Deus. Não seja raso. O Espírito Santo ele nos desafia todos os dias a nós não jogarmos fora o nosso tempo. Ele nos desafia. Você tem que se desafiar também a querer melhorar todos os dias, a querer utilizar o seu tempo com qualidade. Ouça as palavras, coloca a Bíblia em áudio aí no seu celular, coloca a Bíblia em áudio no seu celular, ouça todo dia um livro. Esse ano que eu já ouvi a Bíblia em áudio 20 vezes, esse ano aqui. Tudo que eu vou fazer, eu estou com a Bíblia em áudio no carro, na minha casa, livros, audiobooks, Uma Vida com Propósito, audiobook dos livros Sabedoria de Mike Murdock, Kenneth Hagin, David Robertson, dia e noite. Ah, você vai falar, mas você é pastor. Não, essas promessas da Bíblia não é só para pastores. As promessas da Bíblia é para os filhos de Deus. A vida espiritual abundante na Bíblia é para os filhos de Deus, entendeu? Então Deus nos chama para nós. Sua profundidade em Deus revela sua intimidade com Deus, entendeu? Quem sou eu para questionar a sua intimidade com Deus? Eu quero te aplaudir aqui do outro lado das mídias sociais e ver que você está fluindo, e ver que você está rompendo, e ver que você está construindo algo poderoso em Deus. Aleluia! O amor de Deus não pode ser engessado, porque se o amor de Deus, não da parte de Deus para comigo, da minha parte, cadê o amor? Entendeu? As pessoas estão, a política nacional, vou falar, a política nacional está assim, por quê? A igreja tem parte de essa corrupção estar vigente, não que a igreja seja corrupta,
mas ela é passiva de certa forma. Até onde ela é passiva? Até onde as pessoas foram mal discipuladas no seu caráter? Porque os grandes líderes hoje saíram que eram crianças na igreja. Os grandes milionários hoje, esportistas do futebol, do basquete, eles tiveram uma raiz pentecostal, evangélica, cristã. Mas por que hoje eles estão lá milionários, bilionários e viraram as costas para Deus? Porque não foram discipulados, porque não encontraram um evangelho poderoso, porque não tiveram referenciais do próprio Cristo vivo. E o que eu estou falando aqui é que a igreja precisa de uma revelação. A igreja precisa da revelação de Deus. O caminho da cruz é o caminho da luz revelado a nós. O caminho da cruz é o caminho da luz revelada a nós. Se você não tiver uma revelação do sacrifício de Jesus, se você não se aceitar o entendimento, o conhecimento do sacrifício de Jesus, você vai continuar colocando obstáculos. Ah, mas o pastor quer todo o dinheiro. Ah, mas aquela igreja é isso. Ah, mas aquela pessoa lá me feriu. Quando o amor está engessado, é porque ele está ferido, entendeu? O amor ferido, ele pode piorar por causa de um sistema de crenças errados, né? Se a pessoa ela acredita em coisas erradas, ela vai caminhar num caminho torto, caminhar de uma forma contrária à palavra de Deus. Mas quando você pratica a verdade de Deus, você se alinha ao propósito de Deus, ao amor de Deus. Seu amor vai ser curado, você vai ser liberto, né? Quando você jejuar, teus sentidos limpam para a revelação da Bíblia, né? Jejua, vai consultar seu médico, faz os exames certos antes disso e vai jejuar. Se ele te dá a carta branca, se ele autorizar, né? Faz um jejum de meio-dia, faz um jejum de Netflix, faz um jejum de algum, desculpa a palavra, de algum lixo que está entulhando a sua vida, nos seus sentidos, na sua visão, na sua audição, no seu tato, no seu paladar, entendeu? Nos seus sentidos, né? Libera o seu sentido espiritual para as coisas, para a vida de Deus, e não entule mais os seus sentidos com coisas que não são necessárias, que não prestam. Tenha uma revelação do seu propósito, do seu tempo e do seu amor. Tenha uma revelação do seu propósito, do seu tempo e do seu amor. Qual é o seu propósito? Ficar sentado toda noite antes de dormir assistindo televisão? Que livro você está lendo nesse tempo, nesses 6 meses? Os meus filhos já leram o Novo Testamento, já estão terminando lendo mais da metade do Velho Testamento, Eu já li várias vezes a Bíblia. Eu estou contando como um testemunho, não é arrogância. Isso é porque eu quero me encher tanto da verdade que a mentira, o engano, tantas falácias caiam por terra quando chegarem na porta do meu coração, Quando você jejuar, teus sentidos limparão para a revelação da Bíblia. 6ª frase: tenha uma revelação do seu propósito, do seu tempo e amor. Tenha uma revelação do seu tempo, do seu amor. Qual é o seu amor? O que você ama, O que você, qual é o cuidado que você tem para as coisas de Deus, O que você está fazendo para o reino de Deus expandir? O que você está fazendo com seus recursos financeiros? O que você está fazendo com o seu tempo, com o seu propósito? No seu propósito você está produzindo o quê? E a 7ª frase: a revelação da honra está no tratamento extraordinário. Qual a honra que você tem dado a Deus, A revelação da honra está no tratamento extraordinário. Se você tem uma revelação da honra para com o Deus de amor, se você tem uma revelação de honra para Jesus Cristo, para o Espírito Santo, você vai começar a tratar diferente essa pessoa. Você trata a sua esposa com honra extraordinária, então você tem uma revelação da honra. A honra está no tratamento extraordinário. Qual tempo você dedica para Deus? Qual tempo você dedica para a palavra de Deus? Qual tempo você dedica em oração? Qual é o tempo da sua vida? Que tempo você está vivendo? Qual é a sua paixão? Você nasceu só para nascer, crescer, viver e passar e ir embora? Não.
existe um propósito, existe um sentido maior, existe uma vida mais poderosa, né? Não deixe as mídias sociais, a sociedade ditarem qual é o teu propósito nessa terra, né? Descubra em Deus o seu propósito, descubra em Deus o seu tempo, descubra em Deus o seu amor. Faça diferente, não deixe o seu amor ser engessado, né? Nós estamos vivendo dias difíceis para o mundo, né? Tem fome, tem sede, tem morte, tem homicídios, tem tanta coisa. Ah, pastor, você vai ser o profeta do desastre? Não. Isso o próprio Cristo previu que teria, né? Pestes, pragas, terremotos, e ele não era profeta do pânico, né? Do terror negativo. Mas nós precisamos trazer colaborações, participar da vida das pessoas de uma forma diferente, sabendo e não ignorando que o mal está aí no mundo, mas fazendo a nossa parte, né? Tendo uma revelação. O que o livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, estava falando até o versículo 24, né? 25. Que os judeus pedem sinais, os gregos sabedoria, né? Se você buscar só sinais, você vai querer aquilo que Jesus tem. Você não vai querer só o Cristo, você vai querer o que Ele tem. Se você buscar sabedoria, você vai buscar conhecimento e vai ficar estufado igual um balão. Mas você precisa, a igreja de hoje é uma igreja que precisa da revelação do amor de Deus. A igreja de hoje precisa, os pastores, nós precisamos, os jovens, os ministros de louvor precisam chorar, se arrepender, se humilhar, se desatar, precisam verdadeiramente focar o Cristo no altar, o Cristo no trono, e não viver uma vida de mídias sociais apenas, chorar no seu lugar secreto, se humilhar, porque quando eu pegar aquele instrumento vai fluir, porque quando eu pegar aquele microfone vai fluir, porque quando eu gravar aquele vídeo vai tocar, vai romper. A igreja de hoje precisa, você precisa de uma revelação do Cristo, porque senão a sua vida vai ser monótona, senão a sua vida será estagnada, parada. Precisamos de uma revelação da palavra de Deus. Faça um desafio a você mesmo. Leia o livro de Provérbios agora em setembro. Leia o livro de Provérbios, leia o livro de Atos dos Apóstolos em outubro. Leia, entenda, peça para Deus falar com você, peça para o Espírito Santo te ministrar, peça para o Espírito Santo te guiar, te trazer revelações da sua vida. Qual que é o tempo da minha vida? O que eu vou ensinar para os meus filhos, para os meus netos? Qual que é a realidade do mundo espiritual? Espero que você seja abençoado com essa palavra. E não esqueça, olha, a fé revelada é aquela que pode te custar tudo, se você tiver uma fé revelada, né? Muitas pessoas elas sempre se escondem atrás de subterfúgios. Quando você fala da vida abundante, de romper, de ter a prática de oração de 3, 4, 5 horas por dia, 10, 12 horas, 15 horas por dia, você que sabe o seu tempo em Deus, você que sabe as suas prioridades definem sua eternidade, né? A fé revelada é aquela que pode te custar tudo, entendeu? Quando você tem uma revelação de Cristo ressuscitado, do Cristo sacrificado, do Cristo cheio de glória, a sua fé vai mudar. A sua forma como você trata a Bíblia vai mudar. Nós precisamos de uma revelação da nossa vida. Nós precisamos da revelação da vida de Deus, para que as coisas comecem a mudar. Você quer mudança? Então começa a mudar a sua prática de vida, né? Não passe por essa vida como se você só passasse. Você não está aqui só para ganhar dinheiro. Você está aqui para usar todos os recursos, todos os seus recursos. A fé revelada é aquela que pode te custar tudo. Seus recursos intelectuais, seus recursos do tempo, seus recursos do seu sentido, seus recursos do teu amor. Você precisa, se você quiser, você pode fazer a diferença.
nas suas decisões. Em nome de Jesus.